A nossa luta não é contra carne ou sangue. Isso quer dizer que não é contra pessoa nenhuma. Os nossos verdadeiros inimigos não são os nossos semelhantes, mas sim os espíritos malignos que fazem com que as pessoas se voltem contra nós, para nos prejudicar de alguma maneira. E também aqueles espíritos que nos trazem dores, sofrimentos, misérias, desgraças. Estes são os nossos inimigos. A nossa batalha deve ser travada no campo espiritual. E para que sejamos vitoriosos, o apóstolo Paulo nos recomenda que vistamos da armadura de Deus. Um minutinho só que eu já volto. O apóstolo Paulo recomenda que nós nos vistamos da armadura de Deus. Está escrito assim em Efésios capítulo 6, versículo 10: Finalmente, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais permanecer firmes contra as ciladas do diabo. Pois não é contra carne e sangue que temos que lutar, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os dominadores deste mundo em trevas, contra as hostes espirituais da maldade nas regiões celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, permanecer firmes, cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, calçado os pés com a preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Leia a Bíblia todos os dias e procure ouvir a pregação do evangelho. Guarde bem todas as promessas que você sentir que são para você. E quando você for orar, usa cada uma delas de acordo com a sua necessidade. Quanto mais conhecimento você tiver da palavra de Deus, mais poder de fogo você tem contra o inimigo. Efésios 6,17 diz: Tomai o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Quando uma pessoa se torna conhecedora dos seus direitos em Cristo, e aprende a manipular bem a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, e aprende a fazer uso na hora certa, fazer a oração certa, essa pessoa se torna uma ameaça para o inferno. Não há força das trevas que resista, e nem inimigo que não caia por terra quando o Senhor se levanta para lutar por nós. Tudo o que nós precisamos saber é o que nos pertence por direito, aquilo que Jesus conquistou por nós, e quais são as armas espirituais que nos foi dada por meio da revelação da palavra. Quando diante de um problema, qualquer pessoa faz uma oração pedindo a ajuda de Deus, mas ela não tem certeza se é da vontade de Deus ajudá-la, não adianta muita coisa. Mas quando nós sabemos quais são os nossos direitos e entramos na presença do Altíssimo em oração, citamos as promessas que Ele nos fez, nessa mesma hora, os anjos, os quais são extremamente fortes, conforme diz o Salmo 103:20, saem de diante de Deus como se fossem os oficiais de justiça para fazer cumprir toda a ordem dada, obedecendo à voz da palavra de Deus. Qual palavra? A palavra que você citou. O Altíssimo disse ao profeta Jeremias que ele vela pela sua palavra para cumprir. Uma vez que nós estamos certos de que Deus sempre cumpre o que Ele disse, se desejamos obter vitória em todas as nossas orações,
precisamos aprender a fazê-las com as palavras que ele disse. Números 23:19 diz: Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele dito, não fará? Ou havendo falado, não cumprirá? Dessa forma, ele sempre nos atenderá. Segundo Timóteo 2,13, está escrito que se formos infiéis, ele permanece fiel, porque ele não pode negar a si mesmo. Davi, quando orava, ele buscava se lembrar das promessas de Deus e orava de acordo com as promessas. Por exemplo, quando ele se viu cercado pelos inimigos, ele orou dizendo: pleiteia, Senhor, com aqueles que contendem comigo. Levanta-te contra os que se levantam contra mim. Davi não disse isso apenas porque ele precisava da ajuda de Deus. Ele disse isso porque ele sabia que Deus havia prometido e não poderia deixar de cumprir o que prometera. Porque no livro de Êxodo 23:22, o Senhor disse: mas se na verdade ouvires a sua voz e fizeres tudo o que eu disser, então serei inimigo dos teus inimigos e adversário dos teus adversários. Então por isso Davi orou dizendo: Senhor, pleiteia com os que pleiteiam comigo. Porque Deus já tinha prometido isso. Ele já tinha prometido que se Davi ouvisse a voz dele, ele seria inimigo dos inimigos dele. Isso também vale para nós, porque a palavra de Deus, ela não muda. Jesus falou o seguinte: passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. As palavras que Deus deu no passado, elas permanecem hoje e vão permanecer sempre, porque Deus é o mesmo sempre. Antigamente aquilo serviu para aquele povo, hoje é para nós que Deus está dizendo isso. Ele está dizendo: se você observar a minha palavra, se você guardar a minha palavra, andar conforme eu te digo, eu serei inimigo dos teus inimigos. E aí você pode então fazer essa oração conforme Davi fez. Quando vem a doença, quando vem o problema, você vai dizer: Senhor, pleiteia comigo, com os que pleiteiam contra mim. E Deus vai então combater aquele mal que está tentando combater você. É assim que você tem que fazer. Você tem que citar a promessa na sua oração. Quando Davi fez isso, ele estava tomando posse da promessa e Deus não tinha como não cumprir. Porque se a oração de Davi tivesse sido somente esta, ele já podia cantar vitória. Mas ele continuou dizendo no Salmo 35, versículo 2 ao 6, pega do escudo e do pavês e levanta em meu socorro. Tira da lança e do dardo contra os que me perseguem. Dize a minha alma: eu sou a tua salvação. Sejam envergonhados e confundidos os que buscam a minha vida. Davi disse isso porque ele sabia também que o Senhor havia prometido afugentar o inimigo, quando ele disse em Deuteronômio 28:7, o Senhor fará com que sejam derrotados na tua presença os inimigos que se levantarem contra ti. Por um caminho partirão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão da tua presença. Por isso, Davi continuou dizendo: voltem atrás e se confundam os que contra mim intentam o mal. Sejam como a poeira diante do vento, e o anjo do Senhor os faça fugir. Tudo isso era promessa, era coisa que Deus já havia prometido. E Davi fez o que? Ele pegou essas promessas e citou elas na oração dele. Ele reivindicou que aquelas promessas se cumprissem na vida dele. E Deus não tinha como deixar de cumprir, porque Deus havia prometido. Davi disse mais, disse: o anjo do Senhor os faça fugir, seja o seu caminho tenebroso e escorregadio, e o anjo do Senhor os persiga. Já imaginou o terror do inimigo quando tiver que fugir por um caminho tenebroso e escorregadio, e ainda por cima sendo perseguido pelos anjos do Senhor? É exatamente assim que acontece com os seus inimigos quando você ora. É assim que acontece com o espírito da doença, quando você invoca contra ele a presença do Deus vivo. O anjo do Senhor o persegue por um caminho tenebroso
e escorregadio. E ele tem que fugir. E não há como ele permanecer diante de você, nem diante de Deus. Quando você ora citando as promessas que Deus fez, então a vitória é certa. Quando alguém que conhece a Bíblia e tem as promessas de Deus, ora segundo as palavras que lhe foram reveladas, não tem demônio que resista, não tem doença que fique, não tem desgraça que permaneça. Todos fogem de você por caminhos tenebrosos e escorregadios, e o anjo do Senhor sai em perseguição a eles, para que nunca mais tornem a te aborrecer. Isso é maravilhoso. O reino de Deus é para todos, mas somente aqueles que se esforçam para conhecer os seus direitos em Cristo, só estes, só os que procuram ler e estudar a Bíblia e se dedicam em aprender as coisas e recebem no coração as promessas do Senhor, se apoderam do reino de Deus. Orar por orar, sem saber o que vai dizer, ou ficar repetindo, ou pedindo, sem respaldo bíblico, é tempo perdido. Mas quando a gente ouve a palavra de Deus, deixa ela entrar no coração, crê nela e ora de acordo com aquela mensagem que nos foi dada, então naquele momento o poder de Deus entra em ação e o milagre acontece. É assim que se toma posse da bênção. Gênesis capítulo 17 conta que Deus apareceu para Abraão e mudou o nome dele. De Abrão, Deus apareceu, ele chamava Abrão. Deus apareceu para ele e mudou o nome dele para Abraão. E disse para ele o seguinte: não mais serás chamado Abrão, mas Abraão será o teu nome, pois por pai de muitas nações eu te constituí. Ora, quando Deus apareceu para Abrão, ele já era velho, com quase 100 anos. Ele tinha 99 anos de idade. E a mulher dele chamava Sarai. E era uma mulher estéril. Eles não tinham nenhum filho. Ela era estéril, não podia ter filhos. E também, além de Abrão já ter 99 anos, Sara também já tinha 90 anos. No entanto, Deus disse para ele: quanto a Sarai, tua mulher, não lhe chamarás mais Sarai, porém Sara será o nome dela. Abençoá-la-ei, e também dela te darei um filho. Porque Deus disse também dela? Porque Abraão tinha um filho com a escrava, Agar. Não era com a mulher dele. Ele tinha tido um filho, mas era com Agar. A mulher dele era estéril. E também dela eu vou te dar um filho. Eu vou abençoá-la e ela será mãe de nações. É forte essa promessa. Disse Deus: reis de povos sairão dela. Gênesis, capítulo 15, versículo 6, diz que creu Abraão no Senhor, e isso lhe foi imputado por justiça. Quando Deus falar com você, pela pregação da palavra, ou pela leitura da Bíblia, quando uma passagem bíblica saltar aos teus olhos, creia. Se você crê naquilo que está sendo dito para você, naquilo que você está entendendo no seu coração, aquilo será imputado para você como justiça. Fique esperto. Deus quer te abençoar. Pega a palavra que está falando no seu coração agora, chega diante dele e faz a sua oração. Eu não vou orar com você hoje. Hoje você vai fazer a sua oração, você e Deus.
Você sabe aquilo que Ele botou no seu coração, aquilo que Ele te fez entender durante este vídeo. Ora, tenha fé. Deus vai te dar o que Ele prometeu. Deus te abençoe.